Olá, você está na Ponte de Sotes. Eu sou a Ana Loureiro e esse é o Jardim de Anteia. Olá, a gente está aqui hoje em mais um episódio do Jardim de Anteia. Hoje a minha convidada é a Carol. Carol, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. E antes da gente começar o nosso papo mesmo, eu queria que você se apresentasse. Só um adendo. Carol é colaboradora da Ponte de Sotes, é a guardiã dos cristais da Ponte de Sotes. Então, seja muito bem-vinda, querida. Quem é a Carol? Obrigada. Bom, eu brinco que eu sou a doida de pedra e também desenvolvi uma leitura oracular chamada Bússola de Cristais, que é a união da energia dos cristais com o mapa astral da pessoa. E os cristais, eles realmente me transformaram e continuam me transformando, mas assim, de forma geral, sou fotógrafa, sou mãe de duas filhas, enfim, um pouquinho do básico. Conta pra gente qual foi a flor que você escolheu para o nosso encontro e por quê? Bom, eu escolhi a Ilang Lang, inclusive estou até aqui com o cheirinho dela para tê-la perto de mim. Eu sinto que a Ilang, ela já foi muito importante para mim em processos em que eu trabalhei pessoalmente, né? Não que eu trabalhe Uhum, com isso, com uhum, aromaterapia, de, de conseguir encontrar um lugar interno que eu pudesse desabrochar, mas mais do que isso, me preencher. Então, esse foi o meu uhum. processo e é um óleo que várias vezes eu volto nele quando eu estou querendo transbordar um pouquinho de um Uhum. lugar bem interno. Você fala em transbordar, eu vejo a árvore, né? Porque ela é uma É, árvore de grande porte. A gente fica pensando que não é um arbusto, é uma árvore grande, né? E essa coisa das flores, dos galhos e das folhas e das flores caírem, me fala muito desse transbordar, né? De você uhum. subir e se doar mesmo. Me lembrou o gesto da árvore quando você trouxe isso. É É, muito. assim, até mesmo a forma que ela começa a florescer, né? Ela parece primeiro um sininho e de Uhum. repente ela abre e ela se abre toda, ela dança. Eu tive uma professora que falava que ela era uma bailarina, e isso Ah, me que marcou lindo! muito, porque ela Aham. parece mesmo, né? Ela Sim. começa assim, fechadinha, e de repente ela se transborda, ela se expressa. Para mim, eu acho que esse é o convite que ela traz, para essa expressão, para você crescer e soltar, Uhum. e você não consegue se retrair com ela, Aham. você simplesmente se abre e relaxa. Como é que você sente a energia da Ilang no seu corpo, assim, no seu campo? Que emoção que ela desperta em você? Ou sensações? Eu acho ela completamente inebriante. Para mim, quando eu sinto o cheiro dela, sabe aquela sensação de desenho animado que tá lá o personagem, de repente ele sente um cheiro de uma comida ou de um bolo Vai e ele vai flutuando. simplesmente assim Aham. flutuando. É a sensação que eu tenho com a Ilang, porque ela traz um calor acolhedor, mas que transborda mesmo, que te Uhum. preenche e, ai, enfim, é um cheirinho assim que parece que ela cresce do útero e vai subindo e você consegue respirar com um certo alívio. Assim, para mim, né? Tem muita É gente. É muito. engraçado que é um cheiro um pouco polêmico, que tem muita gente que tem uma rejeição extrema com esse cheiro. Mas quem ama, ama. Uhum. Não tem muito um meio termo. Ele é muito intenso e provocativo também. Uhum. Então, eu sinto que às vezes ele provoca lugares que a gente não quer mexer, ou que não é a hora, ou que não é o momento. Mas quando a gente se permite deixar esse aroma preencher todas as nossas células, Aham. é, sei lá, a gente só consegue viver e soltar. Para mim, ele traz essa questão do relaxamento, da soltura.
é quase esse movimento que eu estou fazendo aqui, porque eu Uhum, acho que uhum, o meu corpo está expressando melhor do que as minhas exato. palavras. Que, ele solta, sabe? Ele sobe e solta. E não sei, eu me conecto muito. A flor se abre estreladinha, assim, como você está fazendo, É, né? é, é. E quando você traz a história do provocativo, Hum, falam dessa capacidade, essa propriedade afrodisíaca, e eu sinto sim, que tem sim. muito a ver com poder pessoal. Não sei se pelo Exato. amarelo, talvez o amarelo em Não, é si, total. e tem uma definição, é aquela coisa tímida que se abre e Aham, chega, e chega. aham, Dizem, aham. eu não sei se é verdade. Eu já vi e já li em alguns lugares que a fragrância faz parte do Chanel número 5. Então a gente pensa Hum. Marilyn Monroe, né? Aquela coisa de que chega, tem uma Eu sensualidade, tem acho é um poder pessoal, é uma marca mesmo, assim, um né? magnetismo, talvez. Magnetismo, boa Né? palavra. Mas assim, o magnetismo ele acontece não porque você tá com o desejo de magnetizar, não é porque você tá no Exato. eu quero, é porque você é. Você se Exatamente. torna aquilo. Assim, Exato. você deixa que isso cresça dentro de você, ele brota Exato. de dentro. Então, é que nem o sol. O sol ele não tá, eu quero brilhar. Não, ele é aquilo. Aham, Então, acho que o exato. Ilang traz essa força, Sim. sabe? Ele traz esse convite interno. É uma Então, assinatura que chega, é, é é uma marca. exato, exato. Sim, eu E às sinto vezes isso também. incomoda outras Claro, pessoas, incomoda a gente em alguns momentos, porque a gente às vezes está no momento que a gente tem que se retrair e sim, não expandir. exato. Mas quando a gente entra nesse estado em que a gente se permite e a gente só se expressa, é muito Uhum, bom, é muito bom, é libertador, sim. é algo que alimenta a nossa alma. E quando você traz talvez o relaxamento e o antidepressivo, eu acredito que ele acione esse sol interno, sabe? Acione esse Uhum, lugar, talvez no plexo solar, esse lugar, esse ponto de energia desse poder pessoal. Né? E aí acho que acaba sim, afastando as nuvens, né, da tristeza, sim. pertencimento, talvez, porque o amarelo traz um acolhimento. Acho que tem tudo a ver, porque é engraçado quando a gente pensa, né? Antidepressivo, poder pessoal, antidepressivo, magnetismo, parece que são coisas muito diferentes, mas elas estão no mesmo, numa mesma linha ali, né? Linhas de um Uhum. mesmo, extremos de uma mesma linha. Então, esse Ontem eu movimento faz resolvi. sentido para mim. Pode falar, desculpa. Não, não, desculpa, eu que te interrompi, achei que você tinha Hum. terminado. Eu estava lendo num livro ontem sobre a Ilang e eu vi que foi usado para ajudar com pessoas que tinham tendências suicidas e usaram um Uau! estudo, agora eu não lembro qual foi o país, e que reduziu absurdamente para fazer massagem com Ilang Lang. Eu falei assim, Olha que gente do céu, incrível. incrível, né? Depois eu posso até procurar, tiro uma foto e te mando. Legal, legal. É, Então vamos lá. Você tem alguma memória com ou aroma ou com a flor? E pode ser de outra existência ou de outras Uhum, existências. Aqui a gente fala disso com a maior naturalidade. claro. Então, que tem alguma coisa, alguma situação marcante que a Ilang te trouxe? Olha, eu vou até trazer um acesso de registro acástico que eu fiz, já faz, acho que foi no fim do ano passado, e eu não lembro, agora eu não lembro qual foi a minha intenção, mas eu lembro de chegar nessa floresta e de encontrar uma flor muito grande, amarela. Na hora eu não associei ela com a Uhum. ylang, mas com o que aconteceu, acho que faz muito sentido. Ela era, imagina, uma flor assim enorme. E eu lembro que antes de ver a flor, eu senti o cheiro e eu fui completamente dragada por esse aroma, assim como o desenho que eu Aham. falei que vai flutuando. E eu lembro de encontrar aquela flor gigante. Então você imagina, a gente vê flores, elas são pequenas, no máximo, sei lá, uma flor vai ser desse tamanho.
E ela era uma flor, assim, que conseguia ocupar todo o meu campo, assim, os meus braços abertos completamente. Então era uma coisa muito hipnotizante e muito linda e muito mágica, assim. Onde você já viu uma flor desse tamanho? E ao mesmo tempo que tinha beleza com os olhos, tinha toda a beleza com aquele sentido e aquele cheiro ia me envolvendo, até que eu me deixei ser consumida por essa flor. Ela me comeu, eu entrei dentro dela e fiquei nesse lugar como se fosse um casulinho. E é engraçado que depois eu não conseguia sair de lá, porque era uma coisa assim tão. Sabe, bebê, quando depois de mamar fica aquela cara assim, completamente no paraíso, né? Tipo, Aham. nossa. E eu tava assim, eu era o alimento daquela flor, mas ela também me alimentava. E foi difícil sair dela, porque eu não queria estar em nenhum lugar além de estar lá. Mas eu precisei fazer esse movimento para nascer dessa flor. Olha, Talvez que esse acesso lindo. tenha sido um pouco nesse sentido, de me deixar ser consumida e, ao mesmo tempo, renascer nesse espaço. E foi num momento muito especial para mim. Eu gosto assim de entender eu vejo o registro akáshico como um sonho, como uma Uhum. simbologia. Então, qual que é a história? Qual que é a mensagem disso? E eu acho que eu estava num momento muito expansiva. Talvez depois de um movimento que eu estava retraída no meu casulo e eu consegui, era fim de ano e eu dancei e a dança ela era a pura expressão do meu corpo e sabe quando você consegue sair da cabeça e você deixa o seu corpo se expressar? Aham. Às vezes parece ser fácil a gente falar isso, mas conseguir trazer esse movimento e essa vivência para o corpo nem sempre é fácil. Sim. Porque a gente fica muito aqui, né? Assim, enfim, então acho que esse acesso com a ylang, com a flor amarela, eu nem necessariamente chamo ela de ylang, ela me trouxe esse nascimento, Que talvez, essa lindo. expansão. Ai, foi muito Foi especial. Eu um falei, contato nossa, com a sua ai, que identidade, né? Com a sua floresta! essência. Exato. É isso que os registros fazem, né? Uhum. Que lindo, perfeito. É, se a Ilang Lang, nesse momento, pudesse trazer uma mensagem para quem está assistindo a gente, através de Hum, você, que mensagem hum. seria? Ah, olha para dentro, se reconheça e voa. Que lindo. Perfeito, perfeito, perfeito. Carol, muito obrigada por ter trazido a Ilang para conversar com a gente, por ter batido esse papo delícia. E a gente tem outros episódios do Jardim de Anteia. Eu espero você lá. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer.